Alô, você que ama a profecia e gosta de obedecer a palavra de Deus. Estamos aqui para começar mais um estudo. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma profecia que é muito polêmica, desde o começo, até nos dias de hoje. Vamos falar aqui sobre as 2.300 tardes e manhãs. E vamos fazer a conta aqui no quadro para saber a matemática, para descobrir o número 1844 dentro desta profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porque esse número 1844, se você for folhear na Bíblia, você não vai encontrar. Mas quando você estuda esta profecia, você vai encontrar a data 1844, que foi a data que deu início à purificação do santuário celestial. Que hoje, até nos dias de hoje, existe uma polêmica. Pastores, anciãos, comissão de igreja, proíbem de pregar esta mensagem dentro da igreja. Uma mensagem que saiu da mente de Deus, porque está no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que Deus projetou essa mensagem e passou para Jesus, e Jesus passou para o anjo, e o anjo passou para João, e João escreveu o Apocalipse para os nossos dias. Uma mensagem santa de Deus. Pasmem, esta mensagem está sendo proibida de pregar dentro do templo onde as pessoas estão adorando, contrariando a ordem divina, que ele fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Quando ele fala que devemos estudar a mensagem do santuário celestial, medir as medidas ali, com aquela régua que representa um estudo do santuário, ali Deus está ordenando que estudem a verdade presente, que vem do trono de Deus, que vem de Deus, e pregue essa mensagem onde as pessoas estão adorando. Pasmem, que os pastores de hoje não querem que ensinem profecia, principalmente esta profecia. Não quer que fale dessa profecia dentro da igreja. E eu vou explicar essa profecia aqui, para todo mundo entender, quem quiser aprender. Eu vou explicar aqui. Por que eles não querem? Eles proíbem que pregue esta profecia no templo. Porque na igreja tem um princípio deles, dos pastores, que diz que o primeiro selo abriu no ano 31 na igreja de Éfeso. E isso não prova, e a Bíblia não prova nada disso. Eu não tenho como provar isso na Bíblia, porque não está na Bíblia. Isso é uma invenção dos pastores. Porque eles querem se aparecer mais do que a Bíblia. Eles querem ser paparicado e exaltado. É isso que eles querem. Então eles estão desfazendo da Bíblia, tirando a autoridade da Bíblia e se enchendo o seu ego. E levando o povo de Deus à perdição. Porque está escrito aqui no livro, vou até mostrar aqui no livro, Primeiros Escritos, página 124, que diz aqui, ó, vou deixar bem aqui para vocês verem aqui, ó, aqui, está marcado aqui, ó, viu que, está vendo aqui, ó, vi que os sacerdotes que estão levando o seu rebanho à morte serão logo interrompidos em sua medonha carreira. É o que vai acontecer. Os sacerdotes aqui, irmão, se refere aos falsos pastores. Quer dizer, aqui em cima. Aos falsos pastores. Infelizmente, muitos vão perecerem por estar obedecendo, né, a mandamentos de homens e desprezando a Bíblia. Então, Deus ordena a pregar sua palavra, estudar sua palavra e pregar sua palavra dentro do templo. Uma profecia como essa, as 2.300 tardes e manhãs, está sendo anulada dentro da igreja. Pasmem, já me deram disciplina, me tratam como um herege, não me respeitam, proibiram de eu pregar essa mensagem em qualquer igreja, não posso mais pregar, estou proibido.
Me julgaram, me condenaram, mas existe um juiz supremo que vai julgar todas as coisas. E essa mensagem vai falar sobre esse juiz. É isso que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Porque o Salmo 24, veja bem, o Salmo 24 diz que todas as coisas pertencem a Deus, inclusive sua vida, a minha vida, tudo pertence a Deus. O Salmo 24 fala isso. E no livro de Ezequiel 18, verso 4, Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então todos nós pecamos, não conseguimos obedecer a palavra de Deus. Então Deus fez o seguinte, no livro de João 3,16, Deus vem dizendo que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus fez uma troca. No livro de Mateus 11, verso 28, ele diz que vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer pegar o seu fardo pesado, que você dê para ele, entregue para ele. E a vida dele, ele entregou para nós. Então ele morreu na cruz, a nossa morte, e deu para nós a sua vida. Agora tem uma condição. Está no livro de Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será um salvo. E quem não crê já está julgado. Então é uma decisão que cada um tem que tomar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então Deus marcou um tempo para julgar todas as coisas. Todas as coisas. Deus marcou um tempo para julgar todas as coisas. Desde a época que começou lá Adão, até o último a viver aqui na terra. Então o julgamento não é qualquer dia. Ele marcou um tempo, ele marcou uma data. E ele escolheu um tempo. E ele deu essa profecia para o povo estudar, se referindo às 2.300 tardes e manhãs. Que está aqui. Que está aqui no livro de Daniel 8:14. E eu vi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Depois que terminar esta profecia, das 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial será purificado. Então, esta profecia vem indicando aqui o tempo que começou o juízo celestial. Agora eu preciso fazer umas contas, nós vamos fazer umas contas daqui a pouquinho. Só que eu quero ver aqui em Atos 17, verso 31, que diz o seguinte: pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quanto ressuscitou este homem. Presta atenção aqui, o que Deus está falando aqui na sua palavra, em Atos 17, 31. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo. Quem marcou aqui foi Deus. Não é qualquer data. Não é um homem que inventa lá uma data, a data vai ser tal dia. Não, não foi. Tem que ser a data que ele escolheu. Não é a data que o homem escolhe. Quem escolhe aqui é Deus. E esse homem que ele escolheu para julgar todas as coisas, que ele ressuscitou, o profeta João escreve lá no livro de João, capítulo 5, ele escreveu, ele disse que o Pai não julga ninguém. João 5, 22 e verso 27. Ele diz que o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. E ele marcou uma data, um tempo, para começar esse juízo. E ele deu esta profecia para o povo estudar. Está aqui em Daniel 8,14. As 2.300 tardes e manhãs. Depois que terminar esta profecia, que começaria o juízo celestial. Está escrito aqui em Daniel 8,14. Está registrado na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não muda. Está no livro de Isaías 40, verso 8. Seca-se a flor, murcha-se a flor, seca-se a erva, murcha a flor. E a palavra de Deus continua eternamente. Então não mudou. A palavra de Deus não muda. Agora, se estão mudando, é por conta do falso profeta, que estão ensinando mentira, que estão enganando o povo. Os falsos profetas que eu acabei de mostrar aqui, ó, que estão dentro da igreja, os falsos pastores. Está aqui, primeiros escritos, o livro de Ellen White, a profetisa da igreja.
E a lição da escola sabatina, no dia de ontem, 8 de janeiro de 2024. O que é que vem falando lá? Trouxe uma advertência maravilhosa para a igreja. Vê se vocês estão atentos sobre isso. Quatro itens que chamou a minha atenção. Está na lição de ontem, no dia 8 de janeiro de 2024. Primeiro, devemos ter a vida dirigida pelo Espírito Santo. Segundo item, respeitar a Bíblia e obedecer a Bíblia. Terceiro item, ele deu o dom profético, o conhecimento profético para os últimos dias, para o tempo do fim. Estudar profecia. No livro de Provérbios, verso 18, 29, verso 18, Deus diz, não devemos desprezar, o povo que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E 1 Tessalonicenses 5, verso 20, Deus está dizendo, não despreze as profecias. Então, pasmem. A profecia de Deus está sendo proibida de pregar dentro da igreja. E a maioria do povão não quer saber de profecia. Inclusive, vários líderes. Não quer falar de profecia, não. Não quero saber de negócio de profecia, não fala de profecia, não. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E o povo estão todos corrompidos. Quando o falso pastor Josias levantou uma comissão, um julgamento, me julgaram na igreja. Todo mundo levantou a mão contra mim. Contra mim, não. Eles levantaram contra a verdade, contra Deus. Porque eu sou um representante de Deus e estou apresentando a verdade de Deus. E se essa verdade que eu estou apresentando aqui dizer que isso aqui é mentira, vocês estão sendo hipócritas. Me desculpem. Porque isso aqui é a verdade que Deus está apresentando para o mundo, que tem que ser apresentada por eles, pelos pastores. E eles não querem pregar isso aqui. Eles estão pregando um outro evangelho. Então, meu amigo, cada um vai prestar conta a Deus, vai ser julgado por esse juiz aqui. Então, vamos lá. Deus marcou um tempo, não foi? Para começar o juízo. Foi Deus que marcou. E essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós vamos fazer esse estudo aqui no quadro. Vamos fazer aqui no quadro da igreja, aqui, para mostrar aqui como explicar essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que esta profecia está no livro, essa explicação está no livro de Daniel, capítulo 9, verso 24 até o verso 27. Eu não vou fazer a leitura para ganhar tempo aqui, porque o tempo que eu tenho aqui é curto. Mas vamos fazer essa conta aqui. Vamos fazer essa conta. Deixa eu ajeitar aqui o quadro aqui. Pronto. Deixar isso aqui certinho com o quadro aqui, para pegar aqui o quadro. Para vocês verem aqui o quadro. Pronto. Pronto, tá aí. Vamos lá. Vamos entender essas 2.300 tardes e manhãs. Galera, daqui a pouco eu boto o quadro, eu boto o vídeo pertinho para vocês verem, tá? Então nós vamos entender aqui as 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8, 14. Só que, para dar início a essa profecia, foram dados 3 decretos. Está no livro de Esdras, capítulo 6, verso 14. O primeiro decreto foi o decreto de Ciro, em 537 a.C., que foi dirigido por Zorobabel. Mas esta profecia, a Bíblia fala em Daniel 10, verso 1, que era muito conflitante. Inclusive Daniel 9, verso 25 também fala que era muito sofrido. A situação que o povo ia enfrentar era muito sofrimento. Daniel 9, 25 fala isso. Então, nós estamos vendo aqui agora é a explicação. Foram dados 3 decretos. O primeiro foi o de Ciro, em 537, mas não foram à frente, por causa do príncipe da Pérsia, que usou pessoas que eram contra Deus, contra a verdade, como Tobias, Sabalate e Gesem, os representantes de Satanás, que ele usou contra essa verdade, contra a verdade de Cristo, que Satanás está sempre levantando os seus agentes, até mesmo hoje dentro da igreja, para que a palavra de Deus não seja apresentada ao povo. Infelizmente, é assim que a coisa continua ainda até hoje. Então veio o segundo decreto, o decreto de Dario, em 519.
dirigido pelo governador Neemias. Mas também não foi à frente também, por causa dos problemas que estavam acontecendo. Então foi dado um terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes. Esse decreto de Artaxerxes começou no ano 457, foi a data inicial desta profecia. Então, decreto tá bem aqui não, lá parece que o lápis não está funcionando bem não. Pronto, decreto. Tá. Decreto de Artaxerxes, que foi do ano 457 a 408. 457 a 408. Está aí em Daniel 9, verso 24 até o verso 27, explicando isso. A ordem era decrescente, sempre antes de Cristo. Antes de Cristo. Então está aqui o marco inicial da grande profecia. Da grande profecia. Agora Deus usou a didática e dividiu essa profecia em duas partes. 70 semanas para o povo judeu e 1810 anos para o gentio, povo gentio. Então vamos estudar as 70 semanas agora. As 70 semanas começa também no ano 457 a.C. E vamos ver a data que ela vai terminar. Então, temos aqui 70 semanas, que é igual 490 anos. As 70 semanas são proféticas. É igual a 490 anos. Esta conta, nós estamos vendo aqui no livro de... que eu não li ainda. Está no livro de Daniel, capítulo 9, verso 24 até o verso 27. Você pode ler aí que você vai entender exatamente isso que estou falando aqui. Tá? Então, chega aqui, ó. 2.300 anos menos 490, que é igual a 1810, que é igual a 1810. Pronto. Nós vamos estudar agora as 70 semanas. Como é que chegou a esse número aqui? Né? Que são as 70 semanas que está aqui, que Deus deu para o povo judeu. Então, vamos destrinchar aqui. 7 semanas. Essas 7 semanas foi para quê? Foi para restaurar o muro, a cidade e o templo de Jerusalém. Conforme está aqui, ó. Começou no ano 457 até o ano 408. Então, 7 semanas é igual a 49 anos. 49 anos. Aqui está as 7 semanas. Ok? Agora nós vamos pegar agora mais 7 semanas, mais 62 semanas. Que o texto lá está dizendo isso. 7 semanas mais 62, que é igual a 69 semanas que é igual, que vai dar uma contagem de 483 anos.
483 anos. Quando você soma 7 semanas, mais 62 semanas, que vai dar igual a 69 semanas. Essas 69 semanas equivale ao ano de 483 anos. Então, para 490, falta uma semana. E uma semana profética equivale a 7 anos. Então, temos que apresentar aqui agora mais uma semana. Uma semana, que é igual a 7 anos. Vamos aqui, ó. O que aconteceu agora? Nessa última semana. Foi o que aconteceu. Jesus fez uma aliança com muitos na última semana. Está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 15. Quando se juntou ali, deixou de existir judeus e gentios. Acabou. Se tornou um só povo. Então Jesus fez na 70ª semana uma aliança com muitos. Na última semana. A última semana começou no ano 27. O ano 27, que foi o ano do seu batismo. E a última semana era do ano 27 até o ano 34. Porque uma semana profética tem 7 anos. Então começou no ano 27 com o batismo de Jesus. E Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Começando com o seu batismo, o ano 27. Até o ano 31. Até o ano 31, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Até o ano 31. Até chegar o ano 34, que seria o fechamento da semana, só que o ungido morreu na metade da semana, que foi no ano 31. Então, o seu batismo foi no ano 27. Ano 27. E a sua morte foi no ano 31, quando completou 3 anos e meio, que foi o seu ministério. Só que para chegar ao ano 34, ainda restava 3 anos e meio. Ano 34, ele teve mais 3 anos e meio. Com a morte de Estevão. Então, o ano 34, quando ele morreu, teve mais 3 anos e meio, chegou ao ano 34. E terminou com a morte de Estevão. As 70 semanas. Fechou o quadro das 70 semanas. Agora, as 70 semanas começou no ano 457 e terminou no ano 34. As 70 semanas. A grande profecia começou no ano 457 a.C. também e terminou no ano de 1844. Agora nós vamos descobrir essa conta aqui. Nós vamos fazer essa conta aqui. Juízo. Juízo. Juízo investigativo. Pronto. Vamos saber agora esse juízo investigativo. Você pega aqui, ó, o ano 2.300 menos as 70 semanas para os judeus, que foram 490 anos. Vai dar, é igual a quanto? 1810. Mas para chegar à data de 1844, você vai somar aqui, ó, mais o ano 34, que terminou as 70 semanas, com a morte de Estevão. Somando, vai chegar ao número de 1844. Está dentro da profecia a data que o Senhor Jesus marcou, o tempo que ia dar início ao juízo celestial. 1844.
comprovando na Bíblia, capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, vem explicando isto. Está dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é eterna, está no livro de Isaías 40, verso 8. Como é que mudou isso aqui? Como é que diz que o juízo começou no ano 31? Desfazendo da palavra de Deus, desfazendo de Deus, tirando a autoridade da Bíblia. Aí as pessoas que querem pregar essa verdade são coagidas e jogadas fora da igreja. Isso está certo? Deus vai cobrar de vocês que estão fazendo isso. Vocês, falsos pastores. Você, seu pastor Josias, que foi lá na igreja da presidente Médici, dizendo que eu estou ensinando profecias erradas. Quem me falou lá foi um ancião. Quer dizer, um pastor mentindo, caluniando, difamando os outros. E todo mundo atrás. E me julgaram, todos eles levantaram a mão, não contra mim, mas contra Deus. Porque vocês estão levantando a mão contra a verdade de Deus. Está aqui, ó. 1844. 1844. O tempo que Deus marcou para julgar o universo, o mundo aqui na Terra. Está no livro de Atos 17, verso 31. Quem está falando é lá, é Deus. Foi ele que marcou essa data aí. Quem foi que mudou isso aí? Cada um vai prestar conta a Deus. E para confirmar que a data está certa, você faz isso, ó. Você pega a data, a grande profecia, menos a data que deu início à profecia. Foi aqui, ó. 2300 menos a data que deu início ao marco inicial dessa profecia, que foi no ano 457 a.C. 457. Aí você agora vai subtrair aqui. 7 para 10, 3 vai 1, 6 para 10, 4 vai 1, 5 para 3, para 13, 8. Vai 1. Então chegou a data aqui de 1843. Chegou a data aqui de 1843. Por que 1843? Porque o ano zero, lembre-se que a contagem aqui era decrescente, antes de Cristo. Então o ano zero eles não contavam. Ficava só em 1843. Porque o ano zero, eles não contavam. Eles não contam o ano zero. Depois do ano 34, depois do ano zero, começa a contar depois de Cristo. Aí começa a subir. Ok? Então está aqui a explicação das 70 semanas. Está aqui a explicação das 2.300 tardes e manhãs. Deixa eu botar o quadro aqui bem perto para vocês verem. Ó. Deixa eu ver. Está acompanhando aí? Deixa eu botar aqui. Acho que daqui dá para vocês verem direitinho aí, ó. Ó. Vou deixar aí. Dá para vocês acompanhar. Tá tudo aí explicadinho. Ok? Só vocês dar um clique aí, vocês vão ver essa conta aí. Ok? Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deixa eu botar aqui assim. Tá? Deixa eu botar aqui assim. Deixa eu ver. Pronto, deixa eu botar aí. Tá tudo ok, dá para vocês ir acompanhando aí. Pronto, tá tudo aí. Agora, Jesus disse, lá no livro de João 10, 27. João 10, 27. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Cristo, ouve a voz de Cristo e entende. Agora, quem não é de Cristo, não entende a voz do Criador. Tá bom? É isso que está escrito aqui na palavra do Senhor. Na lição da Escola Sabatina deixou muito claro que devemos se ontem, né, dia 8 de janeiro de 26. 8 de janeiro de 2026. A lição de ontem falou que devemos submeter-se à direção do Espírito Santo, respeitar a Bíblia, obedecer a mensagem profética e sob circunstâncias circunstanciais, que Deus está no controle de todas as coisas. Então a lição está dando um exemplo aí para nós obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, temos que fazer a vontade do Senhor. E a explicação está aqui porque o tempo está indo embora. Já está fechando aqui. Vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe a todos. Eu louvo o nome do Senhor por essa mensagem.
Agora, todos vocês que não estão obedecendo a palavra de Deus, estão correndo um sério risco de ficar fora do reino dos céus. Lembre do que está escrito aqui, tá? Os sacerdotes estão conduzindo as ovelhas de Cristo para a morte. Primeiros escritos, página 124. Agora, infelizmente, muitos vão perecerem porque não estão obedecendo a palavra de Deus e nem entendem a voz do Criador. Jesus está dizendo bem claro, em João 10, 27. Se vocês, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. Quem é de Cristo vai entender a voz do Criador, vai entender a palavra, vai entender que a profecia aqui é de Deus, é verdadeira. Isso aqui não pode ser lançado fora. Quem está fazendo isso vai prestar conta a Deus. Oremos ao Senhor. Pai Santo e Poderoso, muito obrigado pelo privilégio de conhecer a Tua verdade, a Tua palavra. Que o Espírito Santo continue nos guiando, nos mostrando a toda a verdade. Cuide do seu povo, que eles estão aí sendo enganados pelos falsos pastores, que hoje estão conduzindo o teu rebanho para a morte. E muitos deles não sabem disso e precisam saber. Então precisamos estudar a Bíblia e não desprezar o espírito de profecia. A Bíblia diz que a igreja que não tem profecia, o povo se corrompe. E o povo hoje está corrompido porque não quer saber de profecia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos conceda a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor.